pessoal, mais uma vez. Estamos aqui no Pitchcast, no ViaSoft Connect. Apareçam aqui quem quiser ouvir mais sobre Construtec, PropTech, aqui no stand do Vale do Pinhão. A gente está aqui agora com Osni Passos. Já pode-se dizer que é uma lenda do mercado imobiliário de inovação curitibano. Espero que seja a parte boa. Né? Bem-vindo, Osni. Obrigado, Léo. E vamos ver se a gente troca uma ideia aqui essa meia hora. Vai ser um desafio porque... Você já sabe, né? Quando a gente conversa é para mais de hora o negócio. A gente tenta marcar meia hora e vira 3. Fácil. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue ser bem direto e reto aqui. Perfeito. E tentar trazer o máximo de informação para a galera que está escutando a gente. Perfeito. Né? Quem é a Osni e o que é a Melrose? Vamos lá. Acho que eu posso juntar os dois até explicar por que eu fiz, né? Claro. Em 2012 eu vim trabalhar na Madeira e eu não fui aprovado em seguro fiança nenhum. E os bancos imobiliários de São José dos Pinhais queriam que eu fizesse amizade com um curitibano e fizesse dele meu fiador. Nossa. Daí eu falei assim, essa fase do Super Mario eu não vou conseguir passar não, cara. Não, você vindo de fora, não conhecia ninguém, eu não conheço acho. ninguém e tudo mais, e o cara quer que eu ache um cara com 2 imóveis para ser meu fiador, para fazer... não vai rolar e tudo mais. E eu tive que morar 2 anos num hotel porque simplesmente não foi aprovado. E chegou a morar dois 2 anos com a Vanessa, com a minha esposa, e trabalhando, fazendo startup e fazendo unicórnio, né? É bem mais complicado do que se imagina. Estava trabalhando... Fale bem perto aqui. Estava trabalhando quase 90 horas por semana ali, no final das contas, bem complicado achar um imóvel. Só quando eu vim direto para Curitiba, que eu achei um imóvel, consegui alugar e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu deixei o meu imóvel lá que eu tinha em Joinville, com uma outra imobiliária, escolhi errado, culpa minha, por preço, né? Mas aprendeu um monte também. Mas aprendi um monte. E demorou 3 meses para achar um inquilino. Daí eu falei assim, eu tive que colocar o imóvel no LX, daí achar os inquilinos, passar pro cara e o cara aprovar e em uma semana resolveu. Eu falei assim, poxa... Você fez todo o trabalho. Eu fiz o trabalho do cara, o cara que comprou a minha comissão, falou assim, cara, me dá, poxa, sacanagem, né? Ao mesmo tempo que eu conheci bastante o Quinto Andar quando ele estava começando, gostei, eu queria fazer com ele, só que acabei percebendo que ele tem uma atuação limitada no Brasil, a maneira como eles trabalham às vezes não é o adequado para certos imóveis e tudo mais. E daí a gente começou a trabalhar justamente em empoderar proprietários e corretores para eles se tornarem mais digitais. Eu percebo muito que com essa leva de empresas digitais, desbalanceou muito o mercado e essa concorrência. Os proprietários e corretores não têm um viés tecnológico como uma empresa com grande porte e capital como o Quinto Andar, entre outros. Então, dessa forma, a gente trabalha em transformar esse corretor e proprietário em Quinto Andar, ou em digital, em 24 horas. Então, hoje, a Melrose, ela garante o aluguel em dia para o proprietário e para o corretor, inclusive a comissão, traz o inquilino validado, antecedentes criminais, gera o contrato em nome dele, faz os pagamentos, faz as cobranças, faz o jurídico, faz o despejo, e o proprietário e o corretor se preocupam em fazer o comercial, escolher o inquilino pelo sorriso, a gente garante o bolso e o resto é com a gente. Resolve tudo. E lá atrás, você falou que você veio para trabalhar na Madeira. Sim. Você já tinha essa visão, mais ou menos, ou foi essa dor clara ali, esse desespero na hora de achar o seu lugar? Meu pai era do BESC de Santa Catarina. Eu morei em 11 cidades diferentes, então... 11 cidades? Muda mais que filho de militar, né? Tá certo. Então eu acabei tendo essa experiência. Eu sempre tive essa visão que o aluguel, morar de aluguel é bom, tem umas certas vantagens, o proprietário também é uma questão de situação, né? E sempre vi esse mercado como lucrativo. E quando eu fui estudar, inclusive você mesmo me ajudou bastante a entender esse mercado, foi uma das pessoas que mais incentivou a gente a construir o que a gente estava construindo, quando era um projeto chamado Projeto Abacaxi ainda, né? No final das contas, a gente percebeu que é um problema grande. Só que com tecnologia, as integrações que a gente tem hoje, com o avanço das integrações que a gente tem hoje, ficou mais fácil de fazer. Só que tinha que ter alguém para organizar isso, né? Acabou sendo a gente. Então, só que ao mesmo tempo que tem um produto, tem que ter um produto asset light e virar um produto financeiro.
para fora, a gente acaba sendo um produto imobiliário, uma PropTech. Tá. Para dentro, é uma fintech. A gente Tá. faz toda a validação financeira, a gente tem que pagar os proprietários em dias, os corretores. E a nossa ideia é sempre trabalhar como um banco imobiliário e ajudar todo mundo nesse processo. Bastante gente comenta, né, que o mercado imobiliário, as imobiliárias e tal, trabalha com muita grana, né? Então Exato. a tendência é a maioria se transformar em Teve uma fintech, pessoa né? que eu tenho que sempre agradecer, que é o Paulo Celes. Sim, se ele estiver me seu ouvindo Paulo, aí, o seu seu Paulo. Paulo está sempre me ajudando. Ele cunhou a máxima lá no evento da Cinco, ele falou: imobiliária deveria ser banco pelo dinheiro que transaciona. O Rodrigo da Bitec sempre faz anos que ele fala isso também. Sim, cara, e aquela coisa, quando você fala imobiliária, você fala toda a originação acontece por eles. Hoje, com o advento de fintechs, a bancarização do Brasil, faz muito sentido trazer para dentro da operação todo esse trabalho. Sim. Aquela coisa, o banco vai participar em algum nível, né, no final das contas, mas essa parte de criar canais e tudo mais, a imobiliária é o canal. Não, é o imobiliário, o corretor e demais. E falando da tua jornada lá, Osni, você veio para Curitiba, você teve essa experiência horrível, né, na locação. Acho que do não seu estou imóvel, sozinho, todo mundo teve experiência com e daí você resolveu estudar o mercado. Sim. Né? Você é um cara estudioso, eu te conheci Sim. através daquele, acho que o projeto da FGV que você estava fazendo e exatamente. tal. E eu lembro que você, estudou todos os processos, todas as questões da imobiliária para ir entendendo toda essa dinâmica. É uma parte importante quando você cria um produto que não existe, ou uma startup, seja lá o que você for criar, você tem que estudar bem, a fundo, ou entender pelo menos as bases. E em startup, a gente chama isso de processo de validação. É você entender o que você está fazendo, o mercado que você está atuando. Então, a gente fez um trabalho com 3.000 pesquisados de quantitativos. Uma amostragem legal, hein? Legal. Proprietários, corretores, inquilinos. 30 a gente entrevistou para entender quais eram aí virou mural de lamentações, né? Meia hora ali escutando as histórias tristes. Foi geralmente pro cafezinho, coisa e tal. Meu estômago está até quase morrendo, até hoje, de café, até né? hoje. A gente também fez um protótipo, um WordPress com um tema de imobiliária, conseguimos 30% de conversão no período que a gente estabeleceu. Legal. Eu fiz uma consultoria... Tem aquela fase do MVP, testandinho, entendendo, mudando. Exato. E daí eu também fiz todo um processo, um trabalho com os imobiliários, você participou, para entender como é que funcionava o processo interno, como é que podia ajudar e ademais. Uma consultoria jurídica para entender até que ponto que a gente poderia ir ou não ir, além de que eu sou o melhor tipo de programador, né? Programador preguiçoso. Aquele imóvel que eu tinha lá em Joinville, eu comecei a colocar direto. E daí eu comecei a automatizar a parte de envio de boleto, criação de contrato. Quando viu, estava feita a solução, já tinha em casa. Pelo menos o proto tem, né, no final das contas. Mas daí a gente conseguiu criar, como eu sou um programador preguiçoso, né, tipo, quiser uma coisa automatizada, dá pra mim, em uma semana ela tá automatizada, porque eu não vou ficar fazendo repetir esse negócio. Tá certo, no final das contas. Certo. Automatizar o que é automatizável, esse é o lema. Exato, e aquela coisa, a única coisa que percebo que o mercado de startup, e é culpa dos desenvolvedores, muitas vezes, que ele dá uma ideia que a gente pode automatizar, inclusive o relacionamento. Não rola. Complicado. E eu prefiro muito mais empoderar o corretor e o proprietário para eles ter essas vantagens que as grandes players dão, mas o relacionamento ser próximo. Por exemplo, o proprietário, às vezes, é o maior ativo que ele tem, é aquele imóvel. Ter um relacionamento com o corretor ou uma imobiliária, ele tem que ser tão próximo, quase como se fosse um parente, só que um parente que dá lucro. Sim. No final das contas. Não pode falar. E o corretor, muitas vezes, tem dificuldade de fazer ele é um ser relacional. Ele gosta de conversar, fechar negócio, cafezinho, mostrar outras oportunidades. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Agora, chegou na parte, fazer contrato, verificação financeira, avaliação de crédito. Já se perde. A emitir boleto todos os meses? Não, muito obrigado. Eu não estou afim, eu não entrei nessa para isso. O Cresci dá excelentes ferramentas, excelentes cursos para isso. Só que só uma imobiliária grande, uma imobiliária bem estabelecida, consegue dar esses processos para eles. E daí o corretor pequeno fica, ou até uma imobiliária que trabalha só com venda, fica com dificuldade de conseguir ofertar Ontem eu estava falando com o Paulo da Avalion. Sim, o Paulo. Roberto. Né? E ele comentou que ele tem falado muito nas exposições dele em relação à tecnologia ajudando a humanizar as relações. Exato. Né? Para a pessoa poder ficar livre para fazer Deixa o robô fazer o que o robô é para fazer.
conversar, você não consegue colocar um robozinho e ter uma conversa. Isso, tem algumas pessoas que têm... Não, ainda... não, tem. Já tem jeito, já dá para fazer isso. Já. Tá. E Enos, uma pergunta que me intriga aqui, eu não sei se você teve esse processo na Mel, você tinha uma ideia inicial, o que você tem hoje a ideia inicial diferente. Ou já mudou totalmente? Olha só, primeiro a gente fez um Tinder de proprietários e inquilinos para fazer match, certo? Funcionou, no primeiro mês a gente teve 400 cadastros. Pô, meu, caramba, você lembra do aplicativo, né? Sim, como é que era? Sim, que era puxar para um lado. Exato, só que a gente não tinha nenhum formato de monetização, a gente estava testando alguns conceitos, certo? E daí a gente começou a revender seguro fiança da Porto, Liberty, Velo, Crédito Pago, tudo mais para esse pessoal. E quando a gente percebeu que esses produtos eles são muito restritivos, eles aprovam em média de 30% a 35% dos inquilinos, o que, pensando no nível Brasil, é muito pouco, as pessoas não é 30% das pessoas que moram em algum lugar, né? A gente percebe, e também todo o processo era extremamente burocrático, daí a gente pensou, poxa, eu demoro 2 horas para explicar para um proprietário ou corretor como funciona um seguro-fiança, que demora 30 dias, não sei o que lá, e bababá. Eu falei assim, se é para fazer mal feito, eu sei fazer. Vamos fazer bem feito, então? Daí a gente criou um processo onde a gente garante aluguel em dia, fica muito mais fácil de vender para o proprietário e para o corretor, se o inquilino não pagar, eu te pago. Tá. Simples. Isso? Só isso. Olha. Esse é o pitch de venda. Tá. Se esse cara der problema, eu tiro. Se esse cara não conseguir pagar, eu vou negociar com ele. O teu dinheiro está na conta. Comprar problema dos outros é um bom negócio. Entendi. E daí o que a gente fez foi justamente isso, em fazer a nossa própria garantia de pagamento. Ela aprova de 80% a 90% das pessoas, justamente pela modelagem financeira e jurídica, que é um arcabouço. Pela estrutura da análise que vocês fazem. Exato. Tá. E vamos lembrar, o Brasil, 60% do pessoal está com algum tipo de dívida. Sim. O que encaixa certinho com a parte dos 30% que a Porto, Liberty e entre outros fazem. Sim. Pô, daí é até desleal, né? Você vai deixar todo mundo, 60% do pessoal sem poder morar em lugar nenhum? Sim. É assim que funciona? Não pode ser assim. E essa análise, então, é parte fundamental do teu negócio, né? Acho que é o coração ali do... Big Data, inteligência artificial. Eu tinha cabelo quando eu comecei, então dá para ter uma ideia de como demorou para criar um algoritmo e uma modelagem que não vem só de uma coisa só. Não é só o Osni que criou nem nada. Tem todo investidores e apoiadores e advisors que trabalham com a gente que ajudam a construir isso. Eu sou um cara bom no que eu faço, mas eu sempre preciso contar com a ajuda de pessoas como você e outras pessoas que ajudam a gente a construir. Não se cria nada desse tamanho sozinho. A gente tem que contar. A gente acabei de fazer parceria agora com a Wilco para a gente fazer uma parceria e trazer o pessoal que eles têm, usar o nosso nacional e desenvolver nossos imóveis com eles. Pô, é assim que funciona, construindo juntos uma coisa melhor. Rede, né? O poder das redes é incrível, né? É a revolução que a gente está vendo. Esse tipo de evento é bom para esse tipo de coisa. Sim. Em Osni, quanto tempo tem a Mel? A Mel está operando comercialmente nesse modelo faz 5 meses, certo? A gente está mais tempo construindo a parte jurídica, validando e tudo mais, mas tem todas essas pivotagens. De bate-pronto, eu diria que tem uns 3 anos para construir o que a gente está fazendo. E agora vocês estão com a solução para atacar mesmo. Vamos estar no Connect Imob agora em setembro. Legal. Olha aí, maior evento, né, do mercado imobiliário da América Latina. A gente está crescendo significativamente aí uma escala de 3 dígitos mensal. De corretores, inquilinos, tem no Brasil inteiro. 3 dígitos? 3 dígitos mensal. Ô, louco. É ridículo o negócio. Beleza. Aquela coisa, pro corretor ele não paga nada. Sim. Certo? Sim. O inquilino ele tem a possibilidade de fazer um aluguel com mais facilidade de aprovação sem pagar nenhum fiador. E o proprietário ele aluguel em dia e tem certeza que o inquilino está aprovado, certo? Sim. E resolve a dor de todo mundo. Exatamente. E daí a gente consegue ajudar toda a cadeia. E a gente consegue também ter o nosso lucro com essa garantia. E para ter esse crescimento ou manter esse crescimento, você vem captando recursos com Venture Capital? Sim, como que você tem feito para ter esse gás? Esse foi justamente o problema. No primeiro mês que a gente começou a trabalhar com os corretores, principalmente, a gente teve 23 corretores fechando com a gente e 93 ficaram esperando sem poder ser atendidos porque a gente não tinha tanta equipe comercial preparada para todo mundo.
Daí a gente abriu uma rodada de investimento justamente para atração comercial, para trazer mais equipe, treinar e coisa e tal. Não é aquilo, você já validou, tá com o negócio perfeitinho ali, rodando. Produto pronto, tem gente comprando e a gente sabe como chegar lá, eu só preciso investir. E é justamente isso que a gente foi buscar. A rodada foi justamente para essa finalidade. Então vem até com umas garantias essa rodada, né, no final das contas, justamente para mostrar que a gente está empenhado e a gente está botando o nosso sangue na mesa, justamente para mostrar que a gente tá confiante do que a gente estava fazendo. Legal. E até porque a gente está vendo o resultado na prática, né? O pessoal... Não, você falou crescendo 3 dígitos por mês? Por mês, cara, por mês. Isso tudo porque aquela coisa... E é honesto, e é genuíno. A gente ajuda o corretor, a gente não está tirando o dinheiro dele. A comissão, a taxa de administração é totalmente 100% dele. A gente não tira isso dele, a gente não rouba cliente dele. Contrato, cobrança, sai tudo dele. Então a gente realmente consegue ajudar ele. Legal. E a gente percebe... Não, tem que agregar valor, né? Para crescer desse jeito aí, alguma coisa boa você está fazendo. Exatamente. Né? Na prática, ele acaba vendendo nossa garantia, no final das contas, mas ele não está triste, ele não está pagando por isso. Sim. No final das contas. Sim. Todo mundo ganha, né? Ganha. É assim que tem que funcionar. Para mim, se alguém estiver sendo lesado na relação, não tem que funcionar. Tá. Ela não é sustentável. Tá. E você comentou, Osni, que você acaba matando as dores de vários pontos na jornada ali e de várias pessoas nessa jornada. Quem é teu cliente principal? É o corretor? É o corretor e o cliente na ponta sempre é o proprietário, certo? Que ele sempre é o decisor em relação à garantia, ele tem que querer esse aluguel em dia. Por exemplo, se ele preferir uma seguro-fiança, que tenha algumas vantagens e coisa e tal, para ele, ótimo, perfeito. Então, tem esse produto, usa sem problema nenhum. Tem excelentes players no mercado que fazem isso. Mas se ele, o importante para ele, ter o dinheiro na conta no dia que acontece o negócio e não atrasar em nenhum milésimo, é com a gente. Então a gente geralmente ele é o decisor. O corretor, ele acaba se aproveitando disso tudo e tendo uma ferramenta para divulgar o imóvel dele nos grandes portais, receber e validar os clientes de forma automatizada, fechar esse contrato. Em 1 minuto a gente fecha o contrato. Se você conseguir achar... 1 minuto? 1 minuto. Tudo bem que geralmente o pessoal faz em 2, né? Que tem que ler os termos. Mas você ali na agilidade... Não, eu consigo fazer porque eu já sei o que está escrito, né? No final das contas. Legal. Em 1 minuto já tem a pessoa validada e tudo mais, e o próprio sistema já... A gente acaba virando o escritório de bolso para o corretor, sabe? Legal. Então acaba virando o back office. E o ele resolve a vida com o celular no bolso ali. Exato, e o corretor foca no que ele nasceu para ser. Relacional, conversa, vamos resolver o problema do cliente, a tecnologia resolve o resto. E é aí que a gente entra. Show de bolas, né? E uma pergunta meio pipinosa aqui. Isso, manda aí, adoro. Você está cutucando os vesperos forte aí, né? Você está lidando com portal, com seguradora, com banco, com imobiliária, com um monte de gente que está numa zona de conforto aí, né? Eu estava no Macau, e eu não vou falar nomes, obviamente, né? Mas um do CEO dos concorrentes entrou na Cal. Ficou de butuquinha lá. Ficou quietinho. Só observando. Tentei mandar uma mensagem, coisa e tal, não falou nada. Então beleza. Então eu entendi. Deu o negócio. Daí aquela coisa. Ok, eu fico um pouco com medo, que eu sou pequenininho, né? No final das contas, perto desses caras. Mas eu fiquei feliz porque se você está incomodando alguém, você está fazendo alguma coisa certa. Claro. E só do cara estar nessa cola aí e falar, ó, você tá importante. Eu até confirmei, é ele mesmo? Pensa quanto que não vale a hora de um cara desse. Exato. E eu, como é que é? A gente tem o midiático e tudo mais, mas a gente sabe que por trás das portas sempre tem algumas coisas acontecendo. E a gente acaba sabendo, a gente está no mercado, sabe como é que as coisas funcionam. E eu entendi o que ele estava fazendo. Um pessoal deles veio investir na gente. Legal. Daí foi uma baita de uma validação. Não posso falar nome porque senão fica muito chato, né? Sim. Mas, poxa, isso para nós é uma validação. Quando tem um player que estava do outro lado, entendeu assim, ó, aqui esgotou. Que é o mercado, né? Que é o mercado, basicamente. E vem trabalhar com a gente, que a gente percebeu, ó, esse cara não é interesse nosso roubar ou escravizar os corretores para trabalhar só para eles. Não, estou dando aqui, ó, o cliente é teu, faz o que você quiser com ele. Se você não quiser fechar comigo, não tem problema, faz com... Só que eu te dou umas certas comunidades que eu espero que você fique comigo.
certo? Não, legal essa tua abordagem, porque demonstra segurança, confiança, Sim, persistência, cara. porque tem gente que numa dessa bambeia, né? Começa a ter muita resistência, o pessoal fala aqui, fala ali, a pessoa fica meio... Olha, tem um negócio seguinte, é um mercado grande demais para ser de um cara só. Sim. 240 bilhões por ano só de tickets de aluguel. Tu acha que vai ter só 1, 2, 3 players 240 bi? por ano? Nossa. Só de ticket, só de ticket. E o IBGE tem que atualizar aí os dados, mas a gente tem esse projetado, né, no final das contas. Legal. Então, no final das contas, não vai... Os grandes players aí que a gente fala, que são midiáticos e coisa e tal, eles estão com, sei lá, 1%, 1,5%. O resto é pulverizado. Um corretor, Sim. 60% do mercado é aluguel direto. 60% desse, digamos, uma conta bem 60% bobinha. desses 240 é direto. E aquela coisa, e esse cara é 80% desse pessoal que já trabalhou com imobiliário ou tem um imóvel adequado para imobiliária, já trabalhou com imobiliário ou corretor. E hoje estão fazendo sozinho. Sim. Ou seja, usou o corretor para aprender, pegar os modelinhos e tudo mais e fazer o negócio. E esse cara está desprotegido. Eu estou falando da validação, antes, uma vez eu fiz uma validação, antes de começar, que eu fiz 250 ligações para o OLX, para entender como é que o cara fazia, tudo mais, pegar modelo de contrato. E eu pedi o modelo de contrato para os caras. Dos 10 que via, 9 era igual. Primeiro resultado do Google. Google, exatamente. O cara nem leu. O cara nem leu. Não, pense o risco, né? Não, pense o o risco, é a pessoa gigante. nem sabe direito o que está fazendo. Daí pega um ali. contrato como o nosso, que é modelado, coisa e tal, o pessoal, a Nath da Broto Campelo criou, fez toda a validação, ela tem no mercado imobiliário tem bastante evidência no mercado. Cara, o cara olha assim, faz 3 meses que não tem um cara que reclama do contrato. Assim, que quer colocar uma coisa a mais. Não, tá perfeito. Boa, show de Quando bola. o cara quer entender, manda para o logístico dele e fala assim, tá melhor que o meu. Só que ele não fala, né? Nem eu nem recebi a mensagem que nós temos 5 minutinhos. Pô, fica à vontade. né? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar que a gente acabou não tocando no assunto aqui? Muito legal tua obrigado, história. Né? obrigado. Você, mais um que pegou um limão lá e fez uma bela de uma limonada. Acho que era mais o abacaxi. Limão eu teria feito limão dá para engolir, assim, se tiver uma garganta, mas Abacaxi não tem é como, complicado. tá certo. Eu acho que é deixar um recado para todo o mercado de PropTech e Fintech, que apesar de muitas vezes a gente estar em setores parecidos e tudo mais, a coisa tem que ser colaborativa. A gente está resolvendo um problema maior do que os nossos CNPJs, certo? A gente faz negócio o tempo todo. Não dá para resolver um problema sozinho. Não dá para resolver todo. É um mercado grande demais. Não queira abocanhar tudo. Sim. A gente conhece players grandes que se complicam muito tentando roubar ideias dos outros e acabar não conseguindo fazer. Esse negócio de você fazer dessa forma não é saudável. Nossos inimigos são a desorganização, a inadimplência, a injustiça social. Isso que é o nosso... O propósito, né? O propósito ali nobre, né? Todo mundo vai ter que viver em algum lugar, morar de aluguel e coisa e tal. E o nosso propósito é esse. A gente tem que se unir. A gente não vai resolver esse problema sem se separar ou achar que só eu, com meus investidores e coisa e tal, vou resolver. Bem legal. Então, aquela coisa, eu sempre deixo aberto minha agenda. Quem quiser conversar, trocar uma ideia. Eu recebi muita ajuda mesmo para construir o que a gente está fazendo. E eu sempre dou esse espaço para fazer o give back para quem quiser ajudar e contribuir. Estou aqui à disposição. E aquilo, né? Nesses papos, muitas vezes você acaba aprendendo um monte, né? Do nada lá, alguém... Eu também tenho meus interesses, eu quero aprender, né, no final das contas. Claro. E eu aprendi muito. Tem muita gente que não conseguiu evoluir e tudo mais, mas, cara, tá nos contatos, a gente conversa, eu sei como é que a pessoa é. E é nessas conversas, nesses momentos que a gente precisa de ajuda, que a gente conhece as pessoas. Legal. E rapidinho, Ozzy, para encerrar, perspectivas e próximos passos para a Melro. Como que você enxerga daqui um ano? De produto, os próximos passos a gente vai trabalhar numa antecipação de recebível para o proprietário e para o corretor. Tá. A gente vai pagar 10, 12, 18 aluguéis para ele na hora, quando ele precisar de dinheiro. Um clique ali, clique de distância, tá lá o dinheirinho na conta, tudo mais. De bola. É aquela coisa, o contrato vai ser pago, né? A gente está antecipando esse aluguel. E para o corretor, antecipar as comissões dele. Às vezes ele precisa pagar pessoal e tudo mais, e coisa e tal. Tá aqui o dinheirinho para você, paga a tua conta. Quando pingar, vem para a gente, né? Para pagar o empréstimo, essa antecipação, e fecha a conta, passa a régua. Esse é das principais. E outra coisa. Isso mais para o ano que vem, né? No final das contas. Agora a gente está focado bastante em atender o pessoal que está vindo.
E a partir do mês que vem, eu acho que a gente já vai ter uma ferramenta na criação de contrato para os corretores. O pessoal de Dev vai me bater agora, né? Eu acabei de colocar prazo. Está sendo gravado o negócio. Está gravado, cuidado, o pessoal vai me escutar depois. Provavelmente mês que vem já vai estar prontinha a ferramenta de comissionamento e repasse, onde o aluguel, quando for pago, vai ser distribuído para o comissionado 1, comissionado 2 e o split automático. Legal. Resolve duas coisas. O corretor ou a imobiliária não precisa ter uma pessoa exclusiva para ficar fazendo repasse, porque já acontece na programação. Segundo, o corretor não precisa pagar taxas, TED, PIX e coisa e tal, né? Acho que o PIX está sendo cobrado agora de PJ. Teve uma notícia aí, não sei se vai pegar ou não. Não vai pegar ou não. E também ele resolve um problema muito complicado e pouco falado dos corretores, que é o bitributação, que é o contador querer cobrar o imposto de renda todo do cara. Ele fala assim, eu só recebi o aluguel e repassei, não é meu dinheiro. Sim. Não tem que pagar esse imposto de renda todo, é só da minha comissão. Ele só vai receber a parte dele, o proprietário já recebe. Enxuga, né, o balanço. Daí aquela coisa, no final ele já gera o de imóvel, coisa e tal, tudo mais, como ele precisa. Show de bola. Beleza. Osni, obrigado. Recado? Acabou nosso tempo, não sei se o recado foi dado, qualquer coisa a gente marca outro. Perfeito, como sempre, né? E agradeço muito aí a aula que você deu pra gente. Quer deixar um contatinho aí pra galera que quer conectar? Fala com o pessoal do comercial da Mel, se você tiver interesse. Se tiver alguma coisa que precisa de ajuda para construir alguma coisa que vai ajudar o mercado imobiliário, o mercado financeiro ou de alguma outra coisa nesse sentido que você acredita que eu posso ajudar, estou à disposição. mel.ro, mell.ro, é só procurar E Osni Passos, acho que você é o único no LinkedIn lá também, né? Acho que sim, bota a carequinha lá, é que sou eu. Apareceu uma careca brilhante, sou eu. Obrigadão, Osni. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado mesmo.